deste ano, o 47º aniversário do 25 de Abril, e exemplo do ano transado, estas comemorações são a antítese daquilo que devia ser o 25 de Abril. O 25 de Abril de liberdade, de democracia, de comemoração, mas sabemos que este ano temos que o fazer com regras, com respeito pelo outro e, acima de tudo, com distanciamento. Estamos também numa batalha pela nossa liberdade, como há muito não tínhamos memória. É por isso que apelo a todos que celebrem esta data, que relembrem o que significa a liberdade, o que significou o 25 de Abril, o que significa cada vez mais reafirmar estes valores, mas que o façamos com respeito pelas regras sanitárias, com respeito pelo momento em que vivemos e com respeito por todos aqueles que têm sofrido com esta pandemia. O 25 de Abril é de todos, mas também é de todos a responsabilidade de o fazer em segurança. Feliz 25 de Abril, viva a Barreira e viva Portugal, vamos celebrar a democracia, a liberdade, mas vamos fazê-lo em respeito com todos para podermos ultrapassar juntos esta fase. Celebramos os 47 anos do 25 de Abril. Durante décadas, milhares de portugueses sofreram na clandestinidade, na resistência contra o fascismo, na luta pela nossa liberdade. Após uma revolução única no mundo, em que, em vez de balas, utilizámos escravos para forjar a nossa liberdade, muitos foram os heróis que foram celebrando. Muitos foram os heróis que foram perpetuando a memória de uma data tão marcante. Com o passar dos anos, como é normal, também foram muitos aqueles que, não tendo vivido os tempos da clandestinidade, das torturas, da falta de liberdade, foram perdendo o significado que esta data tinha. E é nosso privilégio poder viver numa sociedade livre, mas é nossa obrigação recordar o que está em causa. E esta pandemia teve um efeito avassalador sobre as famílias portuguesas e, em particular, sobre as famílias barreirenses. Foi muita a resposta que foi dada pela autarquia, foi muita a resposta que foi dada pelos poderes públicos, mas houve uma dimensão em que ninguém pôde responder. Tivemos que decidir por retirar direitos às pessoas, nomeadamente por limitar as suas liberdades. Nesta data em que celebramos 47 anos sobre a nossa liberdade, todos sabemos em plenitude o que é ver a nossa liberdade restringida. Hoje não precisamos que nos venham explicar como foi. Hoje já não temos a necessidade de imaginar, porque durante mais de um ano percebemos o que eram limitações. Estas foram impostas em nome da nossa defesa, da nossa saúde, da proteção dos nossos e daqueles que amamos. A outra foi imposta pela ganância do homem, por projetos únicos de poder e pelo condicionamento. São condicionamentos diferentes, mas pelo menos todos sentimos na pele o que é não ter a liberdade plena. E como muitas coisas na vida que tomamos por certas, a própria vida, a saúde, o amor dos nossos, a liberdade é algo que, na minha opinião, temos tomado em demasia por certo. É importante que possamos fazer esta reflexão. A liberdade é algo que só sentimos falta quando é limitada, e se nos últimos tempos tivemos apenas um ligeiro sabor sobre o que seria viver sem liberdade plena, hoje é ainda mais importante levantar a nossa voz para dizer viva o 25 de Abril. Particularmente no Barreiro, uma terra que não só lutou como fez mesmo a liberdade. Nós somos pioneiros nessa luta. E acho que a celebração é transgeracional. Acho mesmo que hoje todos sentimos que temos motivos para celebrar num momento em que o país está melhor, em que o Barreiro melhorou, num momento em que podemos novamente retomar aquilo que chamamos a normalidade. Mas era com esta mensagem que eu queria finalizar, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, enquanto promotor da tolerância entre todos os partidos, entre todas as ideias, todas aquelas que respeitam, pelo menos, a Carta Universal dos Direitos do Homem, transmitir que tudo faremos para que as pessoas sintam cada vez mais esta liberdade e, sobretudo, para que as pessoas possam defendê-la connosco. Viva o 25 de Abril, viva o Barreiro e, acima de tudo, tenham muita saúde. Faltam 5 minutos para as 23. Convosco, Paulo Carvalho, com o Eurofestival de 74, depois do adeus. Foi assim que, ainda a 24, João Paulo Diniz, radialista dos Emissores Associados de Lisboa, revelou a como Portugal a adormecer a primeira senha da Revolução. E foi assim que, nesse dia 25 de abril de 1974, Portugal acordou para aprender a ser livre. Hoje, 47 anos envolvidos dessa madrugada, porque todos esperámos, aprendemos ainda e sempre a liberdade.
A liberdade de ser, a liberdade de escolher, a liberdade de nos fazermos ouvir e de ouvir os outros. O direito a ser livre e a responsabilidade de nos sabermos livres. Num presente marcado pela pandemia de Covid-19, que, pela ditadura não dos homens, mas de um vírus, faz com que muitos de nós experimentemos pela primeira vez restrições à sua liberdade, justificadas pela defesa de um bem maior que é a vida, mas também num presente marcado pelo reacender do espírito antidemocrático, populista e nativista, a responsabilidade da liberdade deve pesar-nos mais do que nunca, para que, depois do adeus dos protagonistas deste dia e do adeus de cada um de nós, Abril perdure, para que sejamos cada vez mais aqueles que se tornaram livres nesse dia de Abril. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril. Este ano comemoramos o 47º aniversário da Revolução de Abril, um dos mais importantes acontecimentos da história dos portugueses. Em mais um aniversário do 25 de Abril, não podemos deixar de lembrar todos aqueles que durante mais de 40 anos resistiram à mais feroz repressão, perseguição, prisão e assassinato, sem nunca desistir de construir em Portugal uma democracia simultaneamente política, económica, social e cultural. Lembramos ainda que foram os trabalhadores, as populações e os militares os protagonistas dos avanços e conquistas democráticas alcançadas. Foram muitas e importantes as transformações com um enorme alcance na nossa vida coletiva, como foram as medidas tomadas a favor dos trabalhadores no plano dos direitos laborais e sociais, como a liberdade sindical, o direito à greve e não ser despedido sem justa causa, o Serviço Nacional de Saúde e também nos domínios da educação, segurança social, direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família, na sociedade e direitos da juventude. Uma palavra ainda ao nosso Serviço Nacional de Saúde e a todos os trabalhadores da saúde que, de forma incansável, têm lutado dia após dia contra a pandemia, garantindo a resposta necessária, mostrando que, mais do que palmas, estes profissionais precisam de mais investimento, melhores condições de trabalho e maior reconhecimento para que em Portugal exista um verdadeiro serviço de saúde, tendencialmente gratuito e universal. No 47º aniversário da Revolução de Abril, voltamos às ruas para celebrar aquilo que faz parte da nossa memória coletiva. E assim, apelamos à população barreirense que participe nas várias comemorações do 25 de Abril que se realizarão para que tudo o que foi conquistado não se esqueça da memória. Viva o 25 de Abril! Senhoras e senhores barreirenses e amigos do Barreiro, viva o 25 de Abril! Celebramos hoje o 25 de Abril, os seus 47 anos. Celebramos a geração que fez a Revolução, em especial as nossas Forças Armadas. Celebramos hoje essa vitória sobre os dias desde a sexta-feira de 28 de maio de 1926 à quinta-feira de 25 de abril de 1974. Foram 47 anos, 10 meses e 4 semanas de ditadura. Aos nossos que viveram esses anos com medo de ter demonstrado uma opinião, torturados por não se conformarem e presos mortos por não se calarem, a esses desses dias totalitários também os invocamos. São heróis no caminho da liberdade alcançada com o movimento militar que se transformou pelas pessoas na revolução que celebramos. Viva o 25 de Abril! Será que nos revemos 25 de Abril quando a estatística com referências ao final do ano de 2019 indica que a pobreza atinge mais de 20% da população no país? Será que nos revemos 25 de Abril quando a desigualdade ao longo das últimas 3 décadas tem vindo a aumentar a distância das pessoas à democracia política, económica, social e cultural sonhada por 25 de Abril? Estes dias não parecem ser Abril. Ainda há muito a fazer por Abril. Será que nos revemos 25 de Abril quando falta aplicar aos imigrantes no país o sonho liberal de que os direitos da pessoa humana não devem ser subordinados aos da sociedade? Será que nos revemos 25 de Abril quando são tratados sem justiça, com discriminação, os mais vulneráveis no país, as crianças, os velhos, os pobres, os imigrantes, os que não são iguais à maioria e os portugueses, embora negros ou ciganos? Esses dias não parecem ser Abril. Ainda há muito a fazer por Abril. Será que nos revemos 25 de Abril quando na comunicação social, em especial na televisão, falta pluralidade nas notícias internacionais? Quando a mulher está ainda tão sujeita a uma minorização na sociedade laboral e, consequentemente, mais exposta ao risco de pobreza, exclusão social e maus tratos? Esses dias não parecem ser Abril. Será que nos revemos 25 de Abril quando o direito e a justiça não atendem a compensar a diferença de poder socioeconómico? Será que nos revemos 25 de Abril quando os índices de desenvolvimento económico de Portugal revelam um ritmo de crescimento inferior aos de Estados com semelhante dimensão ao nosso e com menos anos de adesão à União Europeia? Será que nos revemos 25 de Abril quando um suposto consenso construtivo
cala o debate político ao nível que possibilitaria a menor expressão da vontade política do povo de Portugal? Será? Muito está feito e temos hoje, 47 anos de democracia depois, um país melhor e ainda muito a fazer por ali. Obrigado. Viva o 25 de Abril! Celebrar o 25 de Abril no Barreiro, terra plena da resistência e luta contra a exploração e a opressão, é lembrar a derrota do fascismo, o fim da PIDE, a libertação dos presos políticos, o fim da guerra colonial. Nenhum democrata pode esquecer aquela madrugada que nos trouxe a liberdade e a democracia, que logo no grandioso 1º de maio de 74 nos permitiu ganhar as ruas em todo o país e marcar a agenda política a favor dos que vivem do seu trabalho. Hoje, 47 anos passados desse dia transformador de Abril, somos confrontados com velhas novas ideias que nos ameaçam e tentam impor a heroicidade de figuras da guerra colonial, defendendo uma narrativa lusotropicalista que tem origem na propaganda do Estado Novo. A extrema-direita xenófoba e racista está a reconfigurar a direita, negam o racismo estrutural que existe em Portugal e glorificam o colonialismo. Têm uma agenda de ódio e medo, querem vingança contra o 25 de Abril. Este é um combate de ideias que a esquerda tem de travar, que passa pela desmistificação dessa narrativa para que não haja nenhum recuo nos direitos e na democracia que Abril nos trouxe. Celebrar o 25 de Abril em tempo de pandemia tem de significar uma resposta social forte no campo dos apoios a quem não tem emprego ou é vítima da precariedade, a quem vive o sufoco do fim das moratórias, particularmente do crédito à habitação. Ninguém pode ficar para trás. Cumprir Abril e responder à crise passa por reforçar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, garantir a sustentabilidade da segurança social. A cultura é parte integrante da democracia. Os trabalhadores desta área têm de ser apoiados e tratados com dignidade. O 25 de Abril também passa por aqui. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Comemorar Abril. Ao comemorar o 47º aniversário do 25 de Abril, importa desde logo afirmar que a liberdade e a democracia são bens preciosos disponíveis no nosso país e que ainda hoje é negada à maioria da humanidade. Com a Revolução de Abril, o novo regime foi fundamental para a constituição do poder local democrático. Hoje temos órgãos autárquicos democraticamente eleitos, nos quais as freguesias têm papel determinante no desenvolvimento do nosso país pela sua proximidade às populações. Quem faz serviço público como autarca, com mandato conferido pelo povo, tem a dupla responsabilidade de zelar pelo bem comum e de dignificar pelo exemplo a missão que lhe foi confiada. Comemorar Abril é também transmitir confiança a todos quantos nasceram depois da Revolução, que é possível continuar a percorrer o caminho para uma sociedade mais justa. Comemorar Abril é saudar os capitães de Abril porque o seu gesto patriótico permitiu instalar direitos, liberdades e garantias, assumindo o povo esse testemunho quando se juntou aos militares de Abril naquela manhã histórica. Comemorar Abril é continuar a lutar por uma sociedade evoluída, informada, inclusiva e responsável. Vivemos tempos difíceis. A pandemia trouxe-nos instabilidade, insegurança, desemprego e mal-estar às populações. Tínhamos esperança no amanhã melhor. Por isso, celebramos com satisfação e entusiasmo os 47 anos do primeiro e decisivo passo de Portugal no dia 25 de abril de 1974, rumo à democracia. Viva o 25 de abril, viva Portugal! Apesar dos avisos emitidos pela comunidade científica, mas amplamente ignorados por um planeta globalizado, bastou a um simples vírus ultrapassar a barreira das espécies para que ficasse completamente a nu a fragilidade do ser humano, quer nas zonas supostamente melhor preparadas, quer naquelas mais desfavorecidas. Haveria forma mais demonstrativa de ganharmos a consciência global de que todas as vidas estão estreitamente interligadas. A nossa vulnerabilidade crescente face às pandemias tem uma causa profunda: a destruição acelerada dos habitats. A desflorestação, a urbanização e a industrialização desenfreadas são um viveiro perfeito para que vírus consigam a passagem da barreira de espécie e chegar até nós com as consequências que são hoje bem visíveis. Para satisfazer o seu apetite predatório e genocida, o ser humano desflorestou uma superfície equivalente à do continente africano, a fim de alimentar e criar animais destinados ao abate. As emergências de vírus são inevitáveis, não as pandemias.
Todavia, não seremos poupados por estas últimas, a não ser que coloquemos tanta determinação em mudar de política como a que utilizamos na ação de perturbar a natureza e a vida animal. Quando olhamos em redor, vemos as manifestações e os gestos de solidariedade que a pandemia, um pouco por todo o lado, suscitou. Mas não podemos também deixar de ver a necessidade cada vez maior de defender a liberdade e a democracia conquistadas no 25 de Abril face aos novos contextos sociopolíticos em que vivemos. O sentido de liberdade que queremos comemorar é aquele que não se esgota no que conquistámos em 1974. É um sentido que as gerações mais novas questionam e assumem como sendo um novo tipo de luta, por uma sociedade mais consciente e mais competente nas suas decisões individuais e coletivas, na defesa de um equilíbrio ambiental que estamos ainda longe de concretizar. Mais do que nunca, importa realçar a relevância crucial do investimento sustentado nos serviços públicos, na saúde, na educação, onde se impõe uma revalorização da investigação científica, na cultura e no ambiente. O tempo urge e a liberdade de ignorar e de desvalorizar a proteção do nosso ecossistema e a proteção da biodiversidade não é toda aquela pela qual deveremos lutar. Pelo contrário, o PAN entende a liberdade como algo mais, como algo em que o direito à vida e o direito a ter direitos não sejam aprisionados por uma visão limitadamente antropocêntrica e utilitarista, que reduz os animais e a natureza a meras mercadorias, objetos desprovidos de mérito a existir em plena liberdade. Numa sociedade complexa como aquela em que vivemos, a palavra liberdade é muito mais do que um mero somatório de indivíduos. É plena de interdependências e de assimetrias. E ela realizar-se-á na sua plenitude quando cada um de nós, independentemente da cor, credo ou capacidade financeira, for livre para aceder a uma vida digna com os seus direitos essenciais protegidos pela lei, como o direito ao trabalho, à habitação, à educação e a serviços públicos de qualidade. De cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. É este o princípio distributivo que une a liberdade à justiça social. Recordemos, pois, as palavras de Sérgio Godinho nas letras da sua canção Liberdade. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produziu. Viva o 25 de Abril!